Boa tarde, bom dia, Pai do Senhor Jesus Cristo, prezado amigo e ouvinte da Palavra de Deus. Eu quero ler aqui no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 22 a 23. Mas agora, libertados do pecado e feitos servo de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Prezado amigo, você ser libertados do pecado e ser feitos servo de Deus, tendes vossos frutos para a santificação, que por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você precisa ser liberto do pecado para ser feitos servo de Deus e com fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, meu prezado, você precisa morrer para o pecado, nascer para uma nova vida em Cristo Jesus. Você precisa nascer de novo. Jesus Cristo disse para o Nicodemos: quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito. Então você precisa nascer de novo, renascer para uma nova vida em Jesus Cristo. Você precisa morrer para o pecado. Você não pode permanecer no pecado após você aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua alma. Você tem que morrer para o pecado. No versículo 1. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado, para que a graça abunde? De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Se nós estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Como? Não tem como. Se você morrer para o pecado, esqueça o pecado. Deixa o pecado para lá. Você agora é de Deus e vai seguir uma vida nova em nosso Senhor Jesus Cristo. Você não precisa continuar mais viver no pecado, sendo escravo do pecado. E todo dia você vai cometer pecado, todo dia você está pecando. Porque o pecado é para satisfazer os desejos da carne. E a carne só deseja o pecado.
só deseja isso. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Depois que você aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma, você vai morrer para o pecado. E vai andar em novidade de vida. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Nós fomos batizados na morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fomos batizados. O título da mensagem: Mortos para o pecado, nascer para uma nova vida. Nós fomos batizados na morte do Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos continuar viver no pecado. Se nós estamos mortos e vamos permanecer nele, depois que você aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma, esqueça o pecado, esqueça. Você morreu para o pecado. Depois que você aceitar o Senhor Jesus Cristo e Salvador da sua alma e frequentar o discipulado, instruções para os novos convertidos, para se batizar nas águas, ali nas águas do batismo você vai sepultar o velho homem, o pecado. Você vai sepultar o pecado no batismo das águas. E quando você se levantar, vai ressuscitar um novo homem com uma nova vida em Jesus Cristo. Você não vai mais permanecer no pecado. Deixa o pecado para lá, pecado para trás. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Viu aí, meu prezado amigo? Andar em novidade de vida. Você precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Esquecer o mundo, morrer para o pecado e viver para Deus. Depois que você aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma, você vai viver para Deus. Não vai viver mais para o pecado, porque você já está morto no pecado. Você já está morto para o pecado. E vai viver uma nova vida em Jesus Cristo. No versículo 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Versículo 6. Sabemos isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado,
Olha, sabemos isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, foi com o Senhor Jesus Cristo a ser crucificado. O nosso homem velho, que é o pecado. Foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, viu? Com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, viu? Prezado amigo, o velho homem precisa ser crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não servamos mais para o pecado. Servir para o pecado para quê? Se já sepultou o velho homem lá na crucificação, lá na cruz do Calvário, para que não sirvamos mais ao pecado, viu? Não sirvamos, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida. Ora-se, no versículo 8, ora-se, já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Versículo 9. Versículo 9. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Versículo 10. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quando a viver, vive para Deus. Viu, prezado? Morrer uma vez para o pecado e quando a viver, viver para Deus. Você aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você vai viver somente para Deus daqui para frente, na sua jornada, na sua caminhada em novidade de vida. Você tem que morrer para o pecado e viver para Deus. Versículo 11. Versículo 11. Assim também vós, considerai vós como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Viu? Mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo,
mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Versículo 13. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai vós a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Meu prezado, você precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, para você viver em Deus, para ter uma nova vida em Cristo Jesus. Se não precisa mais se lembrar do pecado, se você morreu para o pecado e viver para Deus, é continuar avante, porque o pecado não terá mais domínio sobre você, porque você não estará mais debaixo da lei, e sim debaixo da graça do nosso Deus Todo-Poderoso. Eu não vou explanar, eu fui explanando e fazendo a leitura. Então, meu amigo, você precisa tomar decisão, morrer para o pecado e nascer para uma nova vida em Cristo Jesus. Viu? É isso que você precisa tomar decisão. Não é aceitar Jesus e continuar no pecado, permanecer no pecado, viver só para o pecado. Não. Você aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você, de agora em diante, você vai viver somente para Deus. Somente para Deus. Porque o pecado não tem domínio sobre você, sobre o seu corpo mortal. Porque não estamos mais debaixo da lei, e sim debaixo da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos debaixo da graça de Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Como é gostoso servir e seguir o caminho de Deus. Só depende de você. Mas agora, libertos do pecado, e ser feitos servo de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Viu? E, por fim de tudo, a vida eterna. Você quer perder essa vida eterna em Cristo Jesus? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus nos abençoe e nos guarde no seu amor. Dê o seu like, faça assim, ou gostei, que é para o YouTube recomendar os vídeos para mais pessoas assistir. Ok? Se inscreva no canal e ative o sino para receber todas as notificações dos vídeos. Que Deus nos abençoe e nos guarde no seu amor. Amém.